Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Bom dia, amém. Para mim é um grande prazer estar aqui ministrando para vocês aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração. Pode sentar, fique à vontade. Obrigado. Deus tem sido muito bom com a nossa igreja, principalmente comigo. Tenho desfrutado da bondade, da fidelidade dele em todos os dias. E tenho certeza que Deus continuará fazendo ainda mais. O ano não acabou. E se existe algo ainda pendente para acontecer este ano, creia naquilo que Deus já colocou dentro de você, creia no poder que existe dentro de você e aquilo vai se manifestar. Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre como nós devemos nos portar com o Evangelho. E eu trouxe o texto aqui que Paulo fala, né, sobre a missão que ele tinha, sobre a vocação que ele tinha. E se você ler o capítulo 9, você vai ver, na verdade, algumas instruções de Paulo falando sobre a sua própria vida. Estava falando qual foi a sua comissão, por que ele foi chamado para fazer, ou o que ele foi chamado para fazer. Alguns benefícios que isso lhe poderiam dar, né? Se você ler do capítulo 1 até o versículo 15, ele vai falar que aquele que trabalha do Evangelho, ele poderia viver do Evangelho, né? Ou seja, ele poderia realmente, se quisesse, receber alguma remuneração por conta do que ele estava anunciando, porque era um trabalho nobre, era um trabalho excelente. Mas Paulo ele fala que pelo menos para essa igreja de Corinto, ele queria deixar evidente que o objetivo dele não era o dinheiro, não era aquilo que as pessoas poderiam proporcionar para ele, mas ele estava dizendo qual era a sua vocação e qual era realmente aquilo que ardia dentro do coração dele, que era anunciar o Evangelho. E ele fala, apesar de eu ter direito a todas essas coisas, com vocês eu decido abrir mão para não receber ou para não ser julgado por vocês de certa forma, talvez errada, como se talvez vocês estivessem achando que tudo aquilo que eu estou fazendo por vocês é porque eu quero algo em troca. Mas não, porque eu tenho realmente uma missão e uma convicção do que é viver o Evangelho e do que era anunciar o Evangelho. E aí ele vai começando a dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16, ele vai dizer assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, o tenho galardão, mas se constrangido então, a responsabilidade de despenseiro que está me confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós os que correm no estádio? Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Sabe, Paulo aqui ele traz para a gente alguns ensinos, algumas clarezas sobre como nós devemos nos portar com o Evangelho. Ele nos traz realmente uma dimensão de que nós realmente devemos assumir o Evangelho como uma missão.
como algo que nós devemos anunciar, como algo que nós devemos nos preocupar. Mas entenda que anunciar o Evangelho é diferente de você ter uma boa eloquência, de você ter um bom discurso, de você ter uma unção talvez fluindo na sua vida, de você talvez ter talentos em movimentação na sua vida. Anunciar o Evangelho é você manifestar os frutos. Mas que frutos são esses? São pessoas sendo alcançadas, são vidas sendo transformadas, são situações que até antes de terem acesso a essa informação, acesso a essas boas novas, essas pessoas estavam indo a ruínas. Mas agora, por conta disso, elas podem realmente viver uma vida para o qual elas foram chamadas para viver. Mas qual vida é essa, ou qual é o Evangelho que nós anunciamos? Nós não estamos anunciando simplesmente o fato de que as pessoas têm em Jesus a sua salvação. O Evangelho é muito maior do que simplesmente a salvação. Sabe, quando nós estamos olhando para as nossas vidas, nós não devemos ficar felizes porque nós somos salvos. Entenda, eu já vou explicar isso com melhor clareza. A salvação é algo poderoso para nós, mas é algo que compete apenas a mim ou a você. É algo pessoal, é algo que Jesus conquistou para nós. Mas a salvação não é tudo que a vida cristã nos proporciona, ou não é tudo aquilo que nós como cristãos devemos fazer. Agora, talvez não, com certeza, a melhor coisa que Jesus conquistou para nós, não foi o fato de nós não estarmos indo mais para o inferno, não foi simplesmente o fato de que agora nós temos livre acesso a Deus, ou porque nós somos agora abençoados em todas as coisas, ou porque talvez agora nós não precisamos mais andar em doenças, mas andamos em saúde divina. Mas a maior conquista que Jesus conquistou para nós foi o fato de nos ter transformado em filhos de Deus. Deus tem nos chamado para viver uma relação de pai e filho. Deus não quer que nós olhemos para Ele como um super trunfo, ou como alguém que simplesmente está ali quando eu tenho os meus problemas. Quando as coisas estão correndo maravilhosamente, eu sequer lembro de Deus. Eu estou andando a minha vida de qualquer forma, eu estou vivendo de qualquer forma, eu sequer gasto tempo ou esmero a mim mesmo em entender qual é o desejo do meu Pai. Mas entenda, Deus nos chamou para ter um relacionamento de filhos, não simplesmente de servos. Nós não estamos barganhando com Deus. Eu não venho na igreja para receber uma bênção. Eu não aceitei a Jesus com medo de ir para o inferno. Eu não oro a Deus porque eu preciso ser curado. Não. Tudo isso são benefícios que Deus nos proporcionou de graça. Pela graça de Deus. Pelo sacrifício de Jesus. Mas nós estamos aqui entregando o nosso melhor culto. Nós estamos aqui fazendo o nosso melhor aqui na terra. Porque nós reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus como nosso Pai. E porque nós estamos assentados na mesa com Ele, nós triunfamos sobre os inimigos, nós triunfamos sobre os problemas, nós triunfamos sobre todas as coisas que talvez batam a nossa porta e nós não estamos aptos ainda a resolver. Mas nós temos um Pai que está conosco e que faz com que nós superamos todas essas coisas. Será que realmente temos vivido este Evangelho? Ou será que estamos vivendo um Evangelho no qual estamos simplesmente barganhando as coisas? Eu oro para Deus porque eu quero uma resposta. Eu peço a Deus uma cura, porque se Ele não me der uma cura, ou se Ele não curar uma pessoa que eu amo, eu então o deixo. Será que é realmente isso que é viver o Evangelho? Não, com certeza não é isso. Viver o Evangelho é mesmo as coisas dando tudo errado, ao nosso ver, mas se isso for a vontade de Deus, se isso for aquilo que Ele colocou como missão na sua vida, é viver o Evangelho. Sabe, quando nós olhamos para Paulo, Paulo teve uma vida impecável, como eu posso dizer. Depois que ele reconheceu a Jesus, depois que ele recebeu a missão dele. Mas vocês já pararam para pensar como Paulo morreu? Vocês já pararam para pensar todas as situações em que Paulo passou? E que ele poderia simplesmente falar o seguinte: quem é esse Deus? Por que eu sirvo essa pessoa? Porque antes, quando eu perseguia, eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha pessoas que estavam comigo. Agora estou sozinho, estou acorrentado num esgoto, vou ser morto. Todos os discípulos, exceto João, foram mortos. Por quê? Porque decidiram viver o Evangelho.
Porque ao invés de nós orarmos a Deus, ao invés deles orarem a Deus pedindo, Deus me cura, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus me ajude nisso, Deus me ajude naquilo, eles pararam para orar para Deus e falaram o seguinte: Deus, o que queres que eu faça? O que tens de missão, o que tens de objetivo para a minha vida? O que eu posso fazer com a minha vida em favor a Ti? Sabe, nós precisamos ter essa consciência em nossa mente, nós precisamos trazer isso diariamente para as nossas vidas, que nós devemos viver um evangelho realmente de entrega, de amor. Nós estamos aqui para entregar a nossa vida, para gastar a nossa vida por outros. Sabe, nós temos sim poder, autoridade sobre todas as coisas, mas nós não devemos nos fixar apenas nisso. Mas nós devemos entender qual é o nosso papel aqui como igreja. Sabe, eu não concordo com uma igreja onde nós estejamos aqui simplesmente preocupados se nós vamos ter o melhor carro do ano, se nós vamos ter a melhor casa e o melhor local, quando os nossos amigos do trabalho, quando os nossos amigos, sabe, da faculdade, quando os nossos amigos próximos estão indo para o inferno perdidos, e nós não fomos capazes de abrir a nossa boca e dizer: olha, alguém morreu por você. Alguém entregou a sua vida por você. Sabe, a Bíblia, quando ela nos compara a ovelhas, tem um objetivo. Essa semana, inclusive, eu ouvi uma frase que me impactou muito, que perguntava o seguinte: você sabe qual é o fim da ovelha? O fim da ovelha é churrasco, é ser assado. Mas entenda, não é você ser queimado, mas entenda que uma ovelha vai alimentar muitas famílias. Durante a sua vida, ela dá a sua lã para aquecer a outros. Mas no final da sua vida, ela dá a sua vida para ser alimentos a outros. E nós, como ovelhas, chamados por Jesus, será que nós estamos tendo essa consciência de que a nossa vida precisa ser gasta e precisa ser entregue em favor de outros? Ou será que estamos vivendo simplesmente olhando para o nosso próprio umbigo e querendo ter as coisas para nós? Entenda, é lícito você ter tudo isso. Entenda, é lícito você ter o seu melhor carro, e eu creio nisso, eu creio que a igreja precisa desfrutar das melhores coisas, porque Jesus não morreu para que nós fôssemos pobres. Mas estas coisas não podem nos parar, estas coisas não podem ser o nosso principal objetivo. A Bíblia ela fala que nós precisamos buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda que quando eu coloco a minha vida buscando, e a minha meta de vida é ter essas coisas, eu estou caminhando de forma errada. Mas quando eu coloco a minha vida como, sabe, oferta, como sacrifício diante de Deus, e dizendo: não, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero tocar outras vidas, eu quero abençoar essas vidas, Deus não tem problema em abençoar nós. Deus não está retendo as coisas. Agora, nós precisamos ter realmente consciência daquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos colocar Deus no lugar de Deus. E nós precisamos trazer a consciência para as nossas vidas de que nós precisamos viver realmente um relacionamento de pai e filho. E relacionamento de pai e filho, muitas vezes o nosso pai vai dizer coisas que nós não queremos ouvir, mas que nós precisamos. Muitas vezes um relacionamento de pai não vai nos dar algumas coisas, porque sabe que aquilo não é o momento certo ainda. Eu não posso pegar agora e dar um carro para o meu filho. Já pensou eu dar um carro para o Henrique, que tem 2 anos? Qual a probabilidade disso dar certo? Das duas, uma, ou ele se machuca e morre, ou acontece alguma coisa, ou ele vai machucar alguém e vai matar alguém. Entenda que nós, como temos uma consciência de pais, nós não vamos colocar os nossos filhos em situações de perigos. Mas muitas vezes eu negar isso para o meu filho, na consciência dele, ele não vai entender. E vai querer chorar, e vai querer espernear, e vai dizer que eu sou talvez o pior pai do mundo. Mas lá na frente ele vai parar para pensar e vai ver: puxa, realmente meu pai estava certo. Realmente aquilo funcionou. Realmente ele estava me protegendo. Sabe, muitas vezes isso pode acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos orando e pedindo para que uma porta se abra. E nós fazemos força para que aquilo funcione. E nós, sabe, nos colocamos em posições, às vezes, de desgaste para estar naquela situação. Mas será que nós paramos para pensar? Ou será que nós, ao menos, consultamos ao nosso pai? E perguntamos: pai, é isso mesmo? É para lá que eu tenho que ir?
É isso que eu tenho que fazer? É isso que o Senhor tem para mim? É o momento certo isso? Ou nós simplesmente consultamos a Deus quando nós realmente estamos com problemas? Porque aí quando nós quebramos a nossa cara lá na frente, por tomarmos uma decisão pessoal, sozinha, sem consultar a ninguém, nem ao nosso Pai, nem ao Espírito Santo, que pode nos ajudar e nos auxiliar em todas as coisas. E aí quando as coisas dão erradas, aí nós lembramos, Deus me socorre. Deus, eu confio na sua palavra. Agora confia, né? Amém. Glória a Deus. Entenda que essa palavra, eu sei que não é uma palavra muito, talvez, agradável de se ouvir, porque nos confronta. Mas entenda que a mesma faca que corta aí, corta aqui também. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido, como igreja, é que nós nos acostumamos a ver pessoas em determinadas posições. E nós colocamos um alvo naquilo e fazemos, nossa, isso é realmente um pregador, um evangelista, uma pessoa, sabe, movida por Deus. Mas nós temos visto os frutos dessas coisas? Sabe, essa semana eu estava vendo uma polêmica que teve de uma cantora que era gospel e que estava super badalada, todos os eventos essa cantora estava lá, e agora ela está cantando outras músicas, aquelas músicas que vai até o chão e não sei o quê. E as pessoas falam, meu Deus, o que aconteceu? Como que essa pessoa se desviou desse nível? Será que ela se desviou? Ou será que ela, em algum momento, realmente viveu o Evangelho? Sabe, muitas vezes nós nos acostumamos com uma boa performance de palco, nós nos acostumamos com alguém que vem aqui e às vezes opera milagres, mas entenda, não é ele que opera. Mas o que nós precisamos olhar é o fruto da vida das pessoas, é o que elas têm construídos. Precisamos olhar para as famílias delas e verem, será que elas têm bons filhos? Será que elas construíram bons relacionamentos? Será que ela tem bons amigos? Qual é a reputação dela fora daquele ambiente? Sabe, isso é viver o Evangelho. É quando nós nos preocupamos com todas as partes, com tudo. Não simplesmente de vir a um dia na igreja e falar que somos crentes. Sabe, às vezes é muito bonito nós chegarmos e falar, não, eu sou cristão, sou evangélico, sou protestante. Mas aí estão jogando um futebol lá, alguém te dá uma entrada um pouco mais dura e a primeira palavra que sai da sua boca é um palavrão. Será que realmente você está vivendo o Evangelho? Será que exatamente é por isso que Jesus morreu? Será que é isso que é realmente viver a vontade do Pai? Sabe, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. A Bíblia fala que no momento em que ele ia ser preso, né? E Pedro, na sua amizade, saca a arma e ataca Malcolm, e a orelha do soldado cai. Jesus vai, opera um milagre, cola a orelha dele e fala assim, olha Pedro, por acaso, você acha que eu preciso disso? Ou você acha que se eu não orasse para o meu pai agora, não viria legiões de anjos? Sabe, eu não sei você, mas um anjo destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento. Agora, uma legião é aproximadamente aí 100 mil soldados. Então, uma legião de anjos seriam 100 mil anjos. Qual que é o poder de destruição de 100 mil anjos? E Jesus fala, se eu quisesse, você não acha que eu não tinha autoridade de orar e falar assim, pai, manda os anjos e acaba com tudo isso aqui? Vamos resolver, vamos criar um novo povo que realmente adore a gente de verdade? Não. Mas ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia qual era o propósito da sua vida. E ele decidiu abdicar do seu poder, da sua autoridade, para fazer a vontade do seu Pai. E é isso que nós precisamos fazer, muitas vezes. Sabe, nós temos autoridade, nós temos poder. Muitas vezes uma pessoa pode ser extremamente rude com você. Talvez o seu chefe no seu trabalho possa ser uma pessoa extremamente desagradável. E você tem a autoridade até de dizer, olha, nunca mais piso aqui, tira a areia do seu pé e sai de lá. E aquela empresa pode falir. Porque você pode fazer isso. Assim como Jesus disse para uma figueira que o estava a enganar, porque ele chegou lá com fome achando que teria figueiras e não teve, e ele amaldiçoou a figueira, nós também podemos fazer isso. Provérbios fala que o poder da vida e da morte está na nossa boca. Agora, isso vai glorificar o seu Pai? Isso é algo que o seu Pai quer? Talvez isso seja realmente a nossa resposta humana.
Assim como Jesus disse, se eu quisesse eu poderia chamar uma legião de anjos. Se eu quisesse eu poderia orar e esse chefe ficaria desempregado e viria outro melhor. Mas nós precisamos reconhecer qual é a vontade do Pai. E talvez a vontade do Pai vai ser você dizer o seguinte: olha, mesmo você me perseguindo, mesmo você sendo uma péssima pessoa, eu vou honrar você. E você vai e presenteia essa pessoa. E você faz algo que a pessoa jamais estava à espera de acontecer. Por quê? Porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Quando um bate a sua face, nós devemos oferecer a outra. Isso é viver o Evangelho. Mas nós agora estamos vivendo um Evangelho, sabe, muitas vezes conflituoso, onde se alguém fala alguma coisa contrária àquilo que eu penso, meu Deus, parece que nós esquecemos como é amar as pessoas, como é cuidar das pessoas. Paulo aqui se fez de tudo, se fez de tolo, se fez de sábio, se fez de fraco, se fez de tudo, para ganhar a todos. E será que nós não estamos nos fechando no nosso mundinho gospel? Ou talvez não estamos nos fechando simplesmente com pessoas que pensam exatamente as mesmas coisas? Entenda, não estou dizendo que você tenha que viver uma prática no mundo. Não é isso. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que Paulo se fez ou se pareceu como, mas em nenhum momento ele fala que ele se tornou, ele era como um fraco ou como uma pessoa. São coisas diferentes. O fato de você, muitas vezes, ter amigos que talvez não professam a sua fé, não significa que você precisa ir nos mesmos locais que ele. Mas o que significa é que você não precisa fechar a porta da sua casa. Você não precisa virar as costas para eles. Você não precisa conviver fazendo as práticas erradas dele. Mas você pode amar essas pessoas e demonstrar preocupação, cuidado. Amém? Sabe, nós precisamos realmente termos essa consciência na nossa vida. Nós precisamos trazer isso diariamente na nossa mente, de vivermos realmente o verdadeiro Evangelho. Sabe, nós sabemos que nós recebemos a salvação, nós recebemos isso. Isso nos é um direito. Jesus conquistou isso para nós. Deus enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser salvos, e glória a Deus por isso. Essa é a graça de Deus, né? Como nós vemos lá, o amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né? E aí nós vamos ver a graça do Filho, ou seja, Jesus decidiu realmente se entregar, e nós temos a consolação do Espírito Santo, que é quem continua até hoje nos consolando, nos suportando em tudo aquilo que nós precisamos. Isso nos é dado por direito, e nós temos direito a isso. Mas nós não devemos parar a nossa vida cristã, nós não devemos parar a nossa vida, a nossa jornada aqui na terra simplesmente nisso. Nós precisamos realmente viver o Evangelho, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos ser instrumentos, ferramentas na mão de Deus, para que Ele possa realmente... Alô? Foi? Para que realmente, sabe, a palavra possa ser expandida. E você pode ser canal de Deus, anunciando, financiando, indo. Existem várias formas. O que não existe é desculpa para ficar parado. Isso não existe. E sabe, cada um aqui é responsável pela sua missão pessoal. Sabe, Deus não olhou para mim e falou o seguinte: não, olha, eu estava precisando de um pastor ali no Verbo da Vida Porto, e pronto, vou pegar o Guilherme aqui, não está 100%, né? Precisa ainda arrumar algumas coisas, mas vou puxar ele. Ou então, não, olha, eu estava precisando realmente abrir uma igreja lá no Porto, quem será que posso pegar? Pegar o pastor Márcio, está ali tranquilo, na igreja ali já está montada, vou pegar ele para um desafio. Não é assim que Deus pensa. Deus te fez para você cumprir a missão que Ele já tinha antes de você nascer. Ou seja, você foi criado para cumprir a missão de Deus aqui na terra. Então Deus tinha uma missão: eu quero ter uma igreja no Porto para alcançar pessoas. E Deus fala o seguinte: essa missão é uma missão grande, é uma missão audaciosa, eu preciso de alguém, sabe, bravo, uma pessoa corajosa. Então eu vou construir alguém
eu vou criar alguém, esse alguém vai ser o Márcio, e eu vou colocar ferramentas, eu vou colocar, instruções, eu vou preparar ele durante a vida dele, para que quando chegar o momento certo, ele vai estar lá, pronto, apto, para a missão que o chamei. O que isso quer nos dizer é que você não está aqui por acaso, você não está aqui de passagem, você não veio aqui simplesmente para ficar sentado numa cadeira num culto, assistindo um culto. Você tem uma missão pessoal de Deus para a sua vida. E se você ainda não sabe essa missão, é porque talvez você precisa se relacionar um pouco mais com o seu Pai. Porque Ele está sempre dizendo o que nós precisamos fazer e o que tem para as nossas vidas. Deus tem nos chamado para um novo tempo, para um tempo que nós precisamos realmente, alargar a nossa mente, que nós precisamos tocar em outras vidas, que nós precisamos, espalhar essa mensagem pela terra. E se você está aqui em Portugal, você não veio para cá porque estava em crise no Brasil. Isso pode ter sido talvez o gatilho que você precisava para sair de lá. Mas você veio para cá para cumprir uma missão. E existem pessoas aqui que precisam receber da sua vida. Existem pessoas que você tem acesso, que eu jamais vou ter acesso durante toda a minha vida. E é minha e sua responsabilidade fazermos isso. Nós precisamos realmente viver um evangelho de entrega. Nós precisamos ser as ovelhinhas de Jesus. E se for preciso virar churrasco, virarmos churrasco. Mas mais do que isso, nós precisamos ser encontrados fiéis nele. Para que se um dia quando chegarmos na frente do nosso Pai, Ele vai falar para a gente: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, nós identificamos quais são as estações. Nós sabemos quando estamos começando, nós sabemos o que precisamos fazer e nós sabemos se estamos concluindo algum ciclo dessa estação. Agora, se nós não estamos conseguindo identificar qual é a estação da nossa vida, que momento nós estamos vivendo, talvez nós precisamos desacelerar um pouquinho e colocar os nossos olhos no nosso Pai e perceber: Pai, o que você quer que eu faça? Quais são os próximos passos? O que eu preciso fazer a seguir? Para que nós possamos realmente viver uma vida de acordo com aquilo que Ele nos chamou para viver. Deus tem chamado a igreja de forma geral a sair de um evangelho superficial, o evangelho das coisas, um evangelho onde eu preciso de tal coisa, eu oro e declaro. Entenda, isso é seu direito e você tem que fazer. Mas o seu objetivo de vida não pode ser as coisas. Nós não podemos olhar para Deus querendo algo dele. Nós não estamos barganhando nada. Primeiro, porque nós não temos poder nenhum de barganha com Ele. Não existe nada que eu possa dar ou oferecer para Ele que Ele não tenha. Não existe. Agora, o que eu posso fazer é reconhecer a sua soberania e dizer: olha, Pai, muito obrigado, porque eu estava numa condição longe, uma condição desgraçada, literalmente, sem graça. Mas você não simplesmente me salvou, não simplesmente me trouxe para um reino de justiça, paz e alegria, mas me tornou filho. E porque eu sou filho, hoje eu tenho acesso ao reino de Deus. Eu não sei você, mas se você olhar um exemplo de monarquia, por exemplo, a Inglaterra, que é o exemplo mais clássico, todos conhecem aqui. Vocês acham que tem alguma falta, por exemplo, para os filhos do rei Charles agora? Você acha que o William falta alguma coisa? Ele vive miseravelmente. Ele, coitado, deve ficar pedindo para o pai dele toda semana: pai, transfere aí 10 euros que eu preciso comprar um negócio ali para o meu filho. Você acha que falta alguma coisa para os netos deles? Por quê? Porque eles são filhos, eles fazem parte daquele reino. Agora, algum momento você olha para o príncipe Harry, por exemplo, e você vê ele fazendo o que ele quer, ou você vê ele fazendo aquilo que lhe é preciso fazer? O que eu quero dizer? Nós vemos, por exemplo, teve o príncipe agora... Como que é o nome do mais novo?
Harry, eu falei o Harry, mas era o William. O Harry, ele, para que ele quisesse fazer as suas coisas, se ele quisesse fazer a sua própria vontade, como ele queria, viver de uma forma totalmente diferente, longe da monarquia, o que ele precisou fazer? Se abdicar. Ele largou a posição de filho, herdeiro, e foi viver a sua vida. Entenda que agora, o pai dele o ama, continua amando, mas o pai dele agora não tem mais legalidade pelas leis de continuar o quê? Suprindo ele. De continuar, sabe, protegendo ele. O que eu quero dizer, hoje, se o príncipe Harry vier para Portugal, não vai ter uma comitiva de governo, de Estado para o proteger. Ele é uma pessoa comum, como eu e como você. A diferença é que ele, quando ele saiu, ele levou uma fortuna junto, que ele era o seu direito de herança. Como a história do filho pródigo. Mas entenda, se um dia ele acabar com esse dinheiro, acabou. Ele não tem mais a proteção do reino. Ele não está mais na mesa do filho. Você vê que ele não está mais próximo do seu pai. Quando você viu, por exemplo, o funeral da rainha, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, ele estava sempre atrás, tanto do William quanto do pai. Por quê? Porque ele já não tinha mais essa figura de autoridade. Ele não era mais reconhecido como um príncipe herdeiro. Agora, quando nós olhamos para o William, talvez o William tenha vontades inúmeras de fazer N coisas, mas ele decidiu abdicar mão da sua própria vontade para viver em prol do reino, para viver em prol daquilo que ele acredita ser o certo. E você vê que ele tem acesso a todas as coisas. Se ele quiser, ele pode usar tudo aquilo que ele tem a seu dispor. Muitas vezes ele não usa. Por quê? Como nós vemos inúmeras vezes, ele usa às vezes aviões comerciais e normais. Por quê? Porque ele tem uma consciência de que apesar de eu ter aquilo, eu não preciso usar aquilo. E ele prefere reverter isso para alcançar outras pessoas. Entenda, se num conceito humano, cheio de falhas, onde o homem é corruptível, onde o homem pode se corromper, nós vemos um sistema funcionando dessa forma. Imagina como não funciona de uma forma sobrenatural ou no reino dos céus. Entenda, você está numa condição de filho. Não se sujeite a ficar numa condição de servo. Não se sujeite a não querer estar numa condição sozinho, solto pelo mundo. Você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Se você quiser, você pode abdicar dessa sua posição de filho. E você pode tomar as suas próprias decisões. Você pode seguir o seu próprio caminho. Mas entenda, você vai estar pela sua própria conta. Deus não vai estar envolvido nas decisões que você toma sem pedir aval dele ou sem perguntar se ele está de acordo com aquilo. Agora, quando nós decidimos abrir mão das nossas próprias vontades e decidimos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós então assumimos a posição realmente de filhos, no qual nós temos livre acesso a todas as coisas, no qual você não tem falta em nada, porque agora você vive em um reino de justiça, paz e alegria. E é para isso que Deus nos chamou para viver. Sabe, Deus tem nos chamado hoje para que nós possamos realmente retornar à nossa consciência, para que nós possamos realmente viver genuinamente o Evangelho de Cristo, mas viver de uma maneira consciente, valorizar as coisas que precisam ser valorizadas, colocar esforço naquilo que precisa ser ajustado e corrigido. Mas o mais importante, Deus tem nos chamado para voltarmos a ter um relacionamento com Ele, de filhos. Sabe, oração não deveria ser algo custoso, não deveria ser algo que nós deveríamos forçar vocês a orar, a puxar vocês para orar, mas vocês tinham que ser a pessoa mais feliz do dia de falar assim, não, agora eu vou falar com meu pai, porque eu quero saber o que ele tem preparado para o dia de hoje, porque eu não vou sair de casa sem antes perceber o que ele tem disponível, ou o que ele quer que eu faça hoje. Sabe, nós precisamos realmente começar a criar essa consciência. Claro que isso não vai surgir da noite para o dia. É claro que a nossa mente, o nosso corpo não vai querer que nós façamos isso. Sabe, o mundo está cheio de distrações aí para que nós possamos, sabe, gastar o nosso tempo em distrações. Eu garanto a você que se você gastar 1 hora do seu dia lendo a Bíblia, você vai ver, meu Deus, como 1 hora demora a passar. Mas se você ficar 2 horas vendo uma rede social, você vai falar assim, nossa, eu gastei 2 horas. Por quê? Porque o nosso corpo não quer, a nossa carne não quer
receber daquilo que é de Deus. Nós estamos cansados aqui de ouvir que o nosso espírito foi salvo quando nós aceitamos a Jesus. A nossa mente é salva diariamente com a renovação da mente. Mas o nosso corpo só vai ser salvo junto com o arrebatamento, ou quando Jesus voltar, se nós já tivermos o partido. Mas o que eu quero dizer é, nós precisamos renovar a nossa mente diariamente, porque a nossa carne vai militar contra. Ela vai querer que você não leia a Bíblia. E como que você vai conhecer a vontade do seu Pai, se você não sabe como o seu Pai pensa? Sabe, essa semana teve uma situação engraçada no meu trabalho, que mudou basicamente a linha de comando da empresa, entrou um novo CEO. E esse CEO, ele mandou um e-mail dizendo que agora ele tinha uma visão diferente e que ele queria que as pessoas agora trabalhassem mais no escritório, não tanto em home office. De forma geral, ele mandou um e-mail assim. Mas ele falou assim, olha, mas para vocês que são de IT, fica tranquilo que é diferente. Mas entenda, apesar de quem é de IT ter talvez uma mensagem dele dizendo para vocês vai ser diferente, se você é minimamente esperto, como eu acredito que todos aqui são, você vai parar para pensar e falar o seguinte, eu já sei como ele pensa. E como ele pensa? Ele acredita que realmente trabalhar no escritório é melhor. Então, se você é uma pessoa proativa, o que você vai fazer? Vai começar a trabalhar no escritório, porque ele acredita que isso é o melhor para a empresa nesse momento. E você vai honrar isso, mesmo você não tendo sido forçado a isso. Por quê? Porque você o conhece, você sabe qual é a diretriz dele. Por mais que ele está abrindo uma exceção para quem precise, e vale a regra, mas você sabe como a pessoa pensa. Muitas vezes nós vamos ver vários atletas que até recentemente teve algumas matérias esportivas que tinha um goleiro, um guarda-redes, que ele olhava na luva as últimas cobranças de penaltis do jogador. E de acordo com isso ele escolhia um canto. Por quê? Porque ele sabia mais ou menos como aquele jogador pensava. E ele conseguia fazer grandes defesas. Se não me engano, isso foi na última Copa que aconteceu, se eu não me engano. Entenda, se nós naturalmente conseguimos perceber qual é a vontade da pessoa, o que ela gosta, o que ela pensa, e nós podemos direcionar a nossa vida para aquilo, como nós queremos então direcionar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, se nós não o conhecemos? Se nós não gastamos tempo esmerando a nossa vida, se nós não estamos lendo a palavra, se nós não estamos absorvendo como ele pensa, como ele age ou aquilo que ele tem para as nossas vidas. Então o que eu quero trazer para você é, não é fácil, não. Vida cristã não é fácil. Se fosse fácil, talvez as pessoas do mundo estavam aqui dentro e nós estávamos lá fora correndo e saltitando de alegria. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui provavelmente vieram aqui porque tiveram algum problema em algum momento na vida e falaram assim, epa, preciso arrumar minha vida, preciso corrigir, alguma coisa não está funcionando, e encontraram aqui as respostas que vocês precisavam. Mas entenda, não estou dizendo para desmotivar você, pelo contrário, para motivar. Porque se você está aqui é porque você é forte e corajoso, porque a missão que Deus criou, você foi criado para uma missão específica e essa missão requer a sua ousadia, a sua intrepidez e a sua coragem de estar aqui cumprindo a vontade de Deus. Não é fácil? Com certeza não, porque a Bíblia fala que a porta é estreita. Por quê? Porque haverá dificuldades. Porque o nosso corpo vai querer nos levar para outras coisas. É claro que é muito mais fácil num dia de hoje eu ficar deitado na minha cama dormindo, do que acordar cedo e vir para cá. Pegar um frio, às vezes ter que pegar um metro, um ônibus, um autocarro para vir para cá. Mas entenda, tudo isso que nós fazemos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. E quando mais eu me esmero, quando mais eu o conheço, mais fácil é eu andar de acordo com aquilo. Assim como um casamento, talvez o seu primeiro ano de casamento seja um terror, para a maioria dos casados. Porque são duas pessoas, duas cabeças diferentes, duas culturas diferentes. Mas depois de 25 anos de casado, depois de 30 anos de casado, só de você olhar, você já sabe o que a pessoa está pensando, o que está fazendo, o que vai fazer, se gostou, se não gostou. Por quê? Porque você tem um relacionamento. E é da mesma forma, quando nós aumentarmos o nosso relacionamento com Deus, quando nós realmente estivermos focados naquilo que Deus tem para as nossas vidas,
aí sim nós vamos começar a andar de acordo com o que o Evangelho de Deus quer para as nossas vidas. Viveremos então um Evangelho realmente real, no qual não estaremos preocupados com a nossa reputação, não estaremos preocupados se seremos chamados de loucos, de bitolados, de fanáticos, de religiosos, de criminosos. Daqui a alguns anos, com certeza, vamos ser chamados. Porque muitas coisas do que anunciamos aqui é totalmente contrário às pautas que hoje tem no mundo. Mas nós não fomos chamados para nos calar, mas nós fomos chamados para ser uma voz na nossa geração, para anunciar, doa quem doer, o Evangelho de Cristo. Entenda, doa quem doer não é no sentido que eu tenho que forçar a goela abaixo, mas eu não vou me isentar de anunciar as verdades do Evangelho, mesmo que isso custe a minha vida, mesmo que isso custe a sua vida. Se essa é a missão que Deus chamou para nós, cumpriremos ela com totalidade. Agora nós precisamos nos proteger, que é o último versículo que ele fala. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Entenda, se Paulo colocou essa observação aqui, é porque existe a possibilidade de eu anunciar o Evangelho, alcançar muitos e me desqualificar, me perder. E como que isso acontece? É quando a minha vida entra na rotina, quando entra no automático. É quando eu faço as coisas simplesmente porque eu preciso fazer, eu venho porque preciso estar, eu faço as coisas porque se eu não faço ninguém faz, mas não é isso que Deus nos chamou para fazer. O que Deus nos chamou para fazer é viver uma vida de intimidade com Ele. E quanto mais eu me relaciono, mais coisas Ele vai nos dar. Sabe, essa semana eu estava ouvindo uma mensagem que foi bem interessante. Ele falou o seguinte: olha, as pessoas normalmente acham que a fé veio para resolver problemas. E eu vou trazer uma verdade para você, essa pessoa disse, que é, a fé veio para te dar mais problemas. Aí todo mundo, fica aquele silêncio. Como assim? O que aconteceu? Algumas pessoas rasgaram as vestes gritando blasfêmia. Não, tô brincando. Mas o que acontece? E ele deu alguns exemplos. Ele falou o seguinte: olha, hoje você está reclamando que o combustível está caro. Sabe por quê? Porque você tem um carro. Talvez você está reclamando que a energia está cara. Sabe por quê? Porque você tem uma casa. Ou talvez você está reclamando que você está ganhando pouco. Por quê? Porque você tem um emprego. Entenda, a fé nos coloca em movimento. Mas esse movimento vai forçar com que nós cada vez mais tenhamos que implementar a fé. Então, se eu orei com fé, querendo um carro, e eu recebi o carro, agora eu tenho um problema, combustível caro. Então agora eu preciso exercitar minha fé novamente, para que eu possa ter mais recursos, para que eu possa então usar o combustível. Ou então eu preciso trocar de um carro para um carro mais econômico, um carro mais novo, mais moderno. Entenda, a fé sempre vai colocar você em movimento. No momento em que você parar de estar em movimento com a fé, isso será um problema na sua vida. Porque você vai começar a olhar agora as circunstâncias e não mais aquele a quem você teve fé para prover as coisas. Mas quando nós estamos com o foco correto, nós colocamos a fé em movimento. Então o que eu quero dizer é, hoje nós temos X euros que nós precisamos pagar para este templo. E nós estamos orando em fé para um templo maior. Quando chegar esse templo maior, nós vamos ter que exercitar mais fé ainda, para que nós possamos ter tudo preparado de uma forma excelente, como nós temos, feito. E nós não vamos parar, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar crescendo. Eu costumo dizer para o pastor Márcio, nas nossas reuniões de pastores, eu não sei vocês, mas eu vejo o Verbo da Vida Porto no lugar do Cinema Nós do Norte Shopping. Porque lá resolveria todos os problemas dos crentes. Porque você tem uma praça de alimentação, você tem parking à vontade, é próximo a metro. Lá é um excelente local para isso. Além da visibilidade que tem, imagina as pessoas olhando e falando o seguinte: mas aqui não era um cinema? Como assim uma igreja? Já pararam para pensar nisso? E quando você entra ali, não sei se você já teve a oportunidade de entrar naquele cinema, você vê uma entrada de escada rolante, luzes de LEDs, painéis de LED, tudo. Eu imagino uma igreja ali. Não porque nós precisamos ser a igreja mais rica do Porto, não. Mas porque eu sei que isso irá alcançar vidas. Porque pela curiosidade de muitos entrarão ali e serão alcançados e tocados pela palavra de Deus. Mas isso é fácil? Eu estou dizendo que a gente vai sair daqui hoje e ir para lá? Não sei, talvez. Amém.
Isso vai depender da nossa fé, vai depender do nosso trabalho, para que nós possamos realmente alcançar aquilo. Mas Deus jamais vai colocar uma visão dentro de você, de que você não está capacitado para chegar lá. Eu hoje, naturalmente, olhando para mim, tenho capacidade de gerar alguma coisa para chegar lá? Não. Mas se Deus colocou essa visão dentro do meu coração, e eu realmente creio nisso, não estou falando só brincando, eu realmente creio nisso, eu vejo uma igreja forte, sabe? Eu vejo uma igreja forte, não só aqui no Porto, mas em toda a Europa. Eu vejo, sabe, a palavra de Deus, sabe, sendo espalhada por todas as nações. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver recentemente, tem um jogador, se não me engano, o capitão da seleção da Holanda, que ele foi, basicamente, até teve matéria no site do Ministério, falando sobre ele, que ele chegou na sua seleção, outros jogadores falando que ele estava falando sobre o Evangelho de Cristo. Entenda, ele é europeu, gente. Ele não é brasileiro. Não estou falando de um brasileiro naturalizado, estou falando de um europeu, uma pessoa que nasceu nos Países Baixos. E ele recebeu o Evangelho pela vida de um amigo no clube em que eles jogavam, se não me engano, no PSV. E agora ele não só simplesmente recebeu o Evangelho, como ele estava falando para outros europeus da sua seleção nacional. Agora, antigamente nós tínhamos uma visão, somente no Brasil, de que o europeu era um povo fechado, duro de coração, parecia os mineiros. Não, brincadeira. Mas não, gente, o europeu não é fechado. A Europa não está fechada para receber de Deus. O que as pessoas estão cansadas é de ouvir simplesmente conversas ou balelas, ou simplesmente um evangelho de que fala e não se vê resultado. Mas a partir do momento em que a pessoa é tocada verdadeiramente pelo poder de Deus, é impossível qualquer um negar a Deus quando é manifestado nela própria ou em alguém que ela realmente ama, milagres sobrenaturais. E isso só vai acompanhar uma igreja realmente alinhada com o propósito do seu Pai. Porque Jesus andou na terra curando a muitos. Mas por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do seu Pai. E quando ele estava fazendo a vontade do seu Pai, sinais e maravilhas o seguiam. E pessoas eram tocadas e alcançadas. E nós temos uma mensagem até hoje, depois de mais de 2000 anos, uma mensagem ativa, que funciona. Por quê? Porque ele seguiu a vontade do seu Pai. Imagina o poder que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, se decidirmos vivermos como Cristo viveu aqui na terra, seguindo a vontade do nosso Pai, não iremos alcançar ou não iremos fazer. Para isso nós precisamos nos esmerar na palavra, precisamos ler, sabe? É gastar tempo mesmo, é sentar, começar a ler a Bíblia. Ah, me deu sono, fica de pé e continua lendo. Os primeiros dias vão ser custosos, irmãos. Depois você vai começar a ser mais prático. Eu costumo comparar isso como ir ao ginásio. Não sei vocês aqui, mas a gente está com uma meta aqui pastoral que todo mundo tem que fazer ginásio. Não, estou brincando. Mas todos voltaram a fazer ginásio. Amém por isso, eu incentivo você também a fazer. Cuidar do seu templo, do Espírito Santo. Mas entenda que eu, quando era mais novo, eu corria 10 quilômetros, tranquilamente. Meus irmãos, nos primeiros dias, para correr 1 quilômetro, parecia que eu ia morrer nesse 1 quilômetro. Eu estava ali só, Deus me livra dessa, que da próxima livro eu sozinho. Mas é custoso. Para você ganhar um preparo físico, para você emagrecer, é custoso. Todos que estão aqui sabem disso. Mas olha, para você engordar ou para você deixar de ter o preparo físico, uma semana que você não vai no ginásio, você já sente. E da mesma forma, a nossa vida cristã é igual. Sabe, é custoso os primeiros dias. Mas a partir do momento que aquilo se torna realmente uma rotina, e nós realmente estamos nos esmerando, recebendo da palavra, recebendo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso vai nos fortalecendo, vai nos dando mais coragem, e nós vamos ouvindo mais a voz de Deus, e nós vamos nos relacionando cada vez mais como seus filhos, vamos nos portando cada vez mais, e aquilo vai começando a se tornar algo natural. Mas se você ficar 1 semana, 1 mês, 2 meses, voltamos a estaca zero, e precisamos correr tudo novamente. Por isso eu quero dizer, se esmere, sabe, foque naquilo, comece lendo 5 minutos da sua Bíblia, 10 minutos para o seu dia, vá aumentando, vá incrementando, e você vai vendo que isso funciona. Você vai vendo que realmente você vai estar com seus ouvidos mais alinhados, mais sensíveis a ouvir a vontade de Deus. Sabe, e quando nós ouvimos isso, nós vemos a vida de Paulo. Paulo mesmo, ele falava sobre isso inúmeras vezes.
Teve uma situação em que algumas pessoas falaram, olha, não desça para Jerusalém porque você vai ser preso. Deus nos revelou, e amém, a profecia era verdadeira. E qual foi a resposta de Paulo? Eu sei que eu preciso ir. Por quê? Porque ele se esmerava, porque ele gastava tempo. Agora, imagina se Paulo não orasse, se Paulo não se dedicasse a estar num relacionamento próximo com Deus, talvez ele ouvisse aquela profecia e falasse, eita, é mesmo, não vou para lá. E pessoas não teriam sido alcançadas, porque ele não teria cumprido o propósito dele aqui na terra. Mas mais do que isso, você se esmerar na palavra de Deus, não é uma troca, mas é proteção para você mesmo, para que nós não sejamos como meninos, levados por ventos de doutrinas, de um lado para o outro, para que nós não ouçamos alguém que antes era uma referência para nós, falarmos uma asneira e falar assim, não, como ele era referência, ele continua sendo, não. Quando nós estamos alicerçados nessas verdades, e quando isso se torna uma verdade dentro de nós, pode vir quem for falar algo contrário à palavra de Deus, você vai ficar com a palavra de Deus, porque você está alicerçado na palavra e não em pessoas. E é isso que Deus tem para as nossas vidas, que nós possamos realmente ter consciência do Evangelho de Cristo, o Evangelho no qual Deus conquistou para nós, através do seu Filho, uma salvação, mas a nossa vida cristã não para na salvação, mas nós devemos andar anunciando o Evangelho, dando a nossa vida a outros, para que outros possam ter acesso a essas mesmas verdades. Mas mais importante do que isso, o maior benefício, ou algo mais poderoso que nós podíamos ter recebido, foi o quê? O fato de termos nos tornado filhos de Deus. Nós não somos agora simplesmente pessoas à beira, nós somos filhos. Estamos sentados com Ele na mesa, e por conta disso nós triunfamos de todas as coisas. E nós não fazemos as coisas pelas nossas vontades, mas nós fazemos aquilo que o nosso Pai quer, para que nós possamos realmente desfrutar daquilo que Ele tem proporcionado para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Só para ajudar o pessoal da mídia, o tema da mensagem é que evangelho estamos vivendo. Amém? Sabe, eu sei que essa palavra talvez não é a palavra mais agradável para você ouvir no domingo de manhã. E todas as vezes que sou inclinado a algumas mensagens como essa, eu sempre, acredite ou não, eu oro umas 3 vezes para Deus, falo assim, tem certeza? Deixa eu colocar o algodão lá fora para ver se está molhado, aí tiro o algodão, falo assim, agora o algodão tem que estar seco. Brincadeira. Mas assim, realmente é algo que eu sei que nós precisamos ouvir como igreja. Eu precisava ouvir sobre isso. Porque muitas vezes nós estamos aqui, atarefados no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, e nós temos esquecidos daquilo que é mais primordial, que é realmente vivermos o Evangelho. Mas vivemos de uma forma verdadeira, vivemos realmente um relacionamento de pais e filhos, sabe? E é isso que Deus tem para nós. É esse o principal objetivo daquilo que Ele conquistou para nós. Deus não tem interesse de perder nenhum de nós. Deus não quer que nós vivamos aqui uma vida miserável, mas Ele também não quer que nós vivamos aqui uma vida achando que estamos cumprindo o seu propósito. E quando estivermos junto dEle, Ele fala assim, cadê as 10 mil pessoas que você ia alcançar? E você fala assim, 10 mil pessoas? Não. Eu não fui chamado para ganhar almas, não era evangelista. Não. Mas você falou comigo? Você perguntou? Você viu se era essa a sua missão ou não? Ou então, até o contrário. Olha, eu vi aqui que você ganhou 5 mil pessoas, que legal, mas assim, cadê essas 3 pessoas chaves aqui que eu precisava que você fosse alcançado? Não, mas eu ganhei 5 mil. Mas eu falei que era para você ganhar 5 mil? Ou era para ganhar essas 3 e cada uma dessas 3 talvez ganhasse 1 milhão de pessoas? Sabe, muitas vezes nós estamos focando a nossa vida por algo que nós queremos alcançar. Ou colocamos alguma meta, e isso não é errado. Temos meta em nossas vidas. Mas a nossa meta, a nossa vida não pode ser alcançar uma posição de destaque. A nossa meta, a nossa vida não pode ser alcançar um púlpito. A nossa meta, a nossa vida não pode ser alcançar coisas materiais. Mas a minha e a sua meta de vida tem que ser cumprir a vontade de Deus. Custe o que custar. Doa quem doer. E doa quem doer pode ser você mesmo. Renunciar às nossas vontades, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é agradável. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma bondade de Deus sobre isso, no qual nós lá na frente vemos e falamos, olha, realmente, isso aqui é muito melhor do que eu imaginei que eu poderia viver. E mais do que isso, nós teremos galardões nos céus,
para que nós possamos então colocar aos pés do nosso Senhor como forma de agradecimento e dizer: olha, tudo isso que eu fiz foi para agradecer por aquilo que você fez pela minha vida. Talvez você chegou aqui essa manhã e você ainda não conhecia Deus, ou você não sabia que você poderia se tornar filho de Deus. Mas entenda que Deus nos chamou para uma condição de filhos. Deus tem interesse que nós nos tornemos filhos de Deus. E filhos, eu falo pelo meu próprio filho. Se for necessário eu tirar do meu alimento e dar para ele, eu faria. Mas graças a Deus isso não é necessário, porque existe uma provisão divina sobre as nossas vidas, no qual nós temos superabundando. E eu posso dar aquilo que ele precisa, dar o do melhor, dar aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele gosta. E da mesma forma nós temos um Pai, no qual não tem falta de nada. E tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na mesa, no qual estamos assentados com ele. E os nossos inimigos não estão lá. Eles estão embaixo dos nossos pés. E por isso nós não precisamos militar, nós não precisamos lutar, nós não precisamos fazer guerras, porque ele já está derrotado. Mas ele só está derrotado quando eu e você temos a consciência de onde estamos sentados. Agora, se eu e você nos colocamos na mesma condição dele, de pedintes, sentados à volta da mesa, e não no lugar que nos é dado como filho, aí sim você tem um problema. Aí sim você está pela sua própria conta. Mas quando você está sentado à mesa, junto com seu pai, nada lhe falta. E é para isso que Deus nos chamou. O verdadeiro evangelho é anunciar que Jesus veio, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Mas mais do que isso, o evangelho nos transformou de uma condição de inimigos de Deus para agora filhos de Deus. Nós estávamos numa condição de inimigos, no qual nós não tínhamos acesso a nada, e agora nós estamos sentados com ele numa mesa onde temos acesso a tudo. E se você tem o desejo de aceitar a Jesus, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, como aquele que liga você a Deus, aquele que transforma você de inimigo para filho, erga sua mão, eu quero orar por você, e você sairá daqui filho de Deus. Amém. Aleluia. Mais alguém? Aleluia. Você que ergueu sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia de festa, porque mais um filho se entregou ao Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é seu nome? André, repete comigo assim essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a você. E eu reconheço você como meu único e suficiente Salvador. E eu te agradeço, porque agora eu posso viver a sua vida. E obrigado por ter me tornado um filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida do irmão André. Pai, obrigado, Pai, porque nós sabemos que o céu está em festa, porque um filho está contigo, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai, eu oro agora, Pai, sobre uma consciência de filho chegando sobre ele, declarando nada faltando. Nós declaramos ele avançando e crescendo naquilo que o Senhor tem para ele. Eu declaro olhos espirituais abertos, ouvidos abertos para compreender a Tua bondade, a Tua fidelidade, para entender aquilo que ele foi chamado para fazer e cumprir integralmente a missão que lhe foi proposta aqui na terra. Eu declaro, Pai, o Teu Espírito Santo habitando sobre a vida dele e o suprindo e o consolando em todas as áreas, sendo um auxiliador, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Talvez você está aqui e você em algum momento da sua vida aceitou Jesus, mas durante a sua vida as coisas foram passando e você foi se distanciando, e você agora talvez nem tem mais consciência se você realmente é salvo ou não, se você realmente aceitou Jesus ou não. E se você tem o desejo de se reconciliar com Cristo, erga sua mão, nós iremos orar por você. E você sairá também reconectado, assumindo novamente a posição de filho que lhe é dada. Amém? Nós temos alguém? Glória a Deus.
Aleluia. 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 Se você está aqui e está com algum sintoma de doença, se você tem algum sintoma ou alguma enfermidade em seu corpo, filhos não foram chamados para viver enfermidades. Filhos não foram chamados para viver em escassez, em problemas. Mas nós somos chamados para viver em saúde divina. E isso é um direito seu como um filho. Se você está aqui e tem alguma enfermidade no seu corpo, erga a sua mão. Amém. Aleluia. Mais alguém? Ok, vocês que ergueram a sua mão, erga a sua mão agora, agradecendo a Pai, porque vocês são filhos de Deus, e existe algo disponível como filhos para vocês. Eu não preciso orar para que vocês sejam curados, para que vocês sejam alcançados, mas vocês agora na condição de filhos, vocês podem manifestar a cura no seu próprio corpo, chamando à existência pela fé aquilo que vocês precisam que seja resolvido neste momento. No nome de Jesus, Pai, eu oro sobre a vida dos meus irmãos. E eu declaro, Pai, a consciência de filhos chegando sobre eles. Pai, eu declaro saúde divina se manifestando no corpo deles. Eu declaro toda enfermidade agora cessando no poder do nome de Jesus. Nós declaramos enfermidade, você não tem poder, não tem legalidade para estar sobre a vida dessas pessoas. E nós declaramos parando agora, no nome de Jesus, toda enfermidade. E nós te agradecemos, Pai, porque nós vivemos agora numa condição especial, numa condição a qual nós vivemos agora em um reino de justiça, paz e alegria. Em um reino de justiça, paz e alegria. Pessoas que estão doentes não estão alegres. Então, não faz parte do teu reino doenças. E por isso nós te agradecemos porque nós andamos em saúde divina. E nós reconhecemos o teu poder em operação no nosso corpo. E nós declaramos saúde divina se manifestando. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.